João Ricardo, candidato da Coligação Democrática Unitária. Já agora, aproveitando aqui estas palavras, perguntava-lhe se também partilha desta sensação da candidata do PSD de que há aqui algum conformismo relativamente àquela que deve ser a participação da sociedade, neste caso num ato eleitoral. Partilho, mas não partilho os argumentos. Partilho que há uma desmobilização das pessoas, ela parte dos próprios políticos, que é engraçado. Lembro-me do Paulo Portas, que cantava loas aí, os políticos são todos iguais, como se ele não fosse político, mas há muitos. E a política para nós é uma atitude nobre, é uma atitude correta. A intervenção das pessoas e a democracia participativa que foi conseguida com o 25 de Abril e este ganho de eleições é uma coisa que é fundamental no nosso país. As pessoas têm que perceber que a política tem a ver com o arroz, com o feijão, com o aumento do gás, com as coisas pequeninas do dia-a-dia. A política é uma coisa nobre. E gosto de estar num partido e de ser militante de um partido, que digo aqui claramente, em alturas conturbadas como as que estamos a viver, em que aparecem algumas ideologias, enfim, que eu acho que poderão ser estranhas e que não têm nada a ver com a democracia nem com o 25 de Abril, aproveito para dizer que gosto de estar num partido que, sendo pequenino e tendo aqui, se calhar, mesmo assim, os 11, 88% das últimas eleições, que até acho que foi razoável, tendo em conta o nosso peso, tendo em conta, às vezes, a nossa dificuldade de afirmação, digamos assim, mas somos um partido que luta e que neste momento até é, com o Partido Socialista, o único que concorre a todos os órgãos. Concorre às Assembleia Municipal, à Câmara Municipal e às Assembleias de Freguesias todas. E estamos cá. Se houver um militante, um simpatizante nosso, eu já estive em Orém há uns anos, comecei lá a minha atividade autárquica, havia freguesias que tinham um indivíduo que votava na gente. E a gente, por respeito a essa pessoa, que nem sabíamos onde era, porque infelizmente em Orém o 25 de Abril chegou mais tarde, para ir a alguns lugares a Orém só conseguimos ir em 1982, que era o caso da Freixianda. Portanto, eu achava curioso que a gente andava ali a esforçar-se e dizia assim, mas está lá um voto, esse homem merece o nosso respeito. E é por isso que estou aqui hoje, porque a gente que vota na gente merece o nosso respeito. Permita-me e a só gente tem um projeto. O seguinte, diga. Já ficaria satisfeito com um resultado idêntico àquilo que foi conseguido em 2017? Não, fico satisfeito, muito satisfeito se ganharem. Agora com o outro resultado, não. Eu não estou aqui para ser um mero compere. Eu sou um indivíduo que nunca fui vereador, mas estou na Assembleia Municipal há uma série de anos. Até serei neste momento o que tem mais tempo da Assembleia Municipal, e estou lá para fazer a minha crítica. O Presidente sabe isso bem, quando ela é justa, há muitos projetos que estão aqui, que ele se calhar hoje irá falar deles, que a gente não tem problema nenhum em aprová-los, criticamos quando temos que criticar. Crítica honesta, frente a frente, com clareza, mas estamos cá, e muitos pensam que nós não estamos e que não existimos, mas continuamos vivos, felizmente. Muito bem. E peço desculpa, eu não saudei o resto dos amigos e queria saudar os amigos, os que aqui estão presentes no debate e todas as pessoas que nos estão a ouvir, e queria agradecer-vos também o convite. Peço desculpa, devia ter sido a primeira coisa. João Ricardo, candidato da Coligação Democrática Unitária, também lhe perguntava se efetivamente tem este ponto de vista, se estas considerações que aqui estão a ser feitas, se há aqui a dependência dos serviços municipais, que ao fim e ao cabo é a entidade que mais emprega no Conselho, mas se tem noção de que há efetivamente aqui alguma dependência excessiva. Queria dizer uma coisa antes que me esqueça. Vamos lá ver. Esta questão da vitimização do Chega, atenção aí, vamos lá com calma, hein? Porque eu aqui só discuto ideologias. Eu contra o amigo que está aqui ao meu lado, Hélder Justino, nem sequer tenho o direito de fazer um julgamento
um julgamento qualquer dele. Até tenho pessoas que dizem, sim senhor, é boa pessoa, não tenho nada contra isso. Agora há aqui uma situação, a gente vai ver as linhas programáticas do Chega e cuidado com isto. E cuidado com aquilo é muito complicado. Até estranhei o Chega por acaso estar a ultrapassar um bocado digamos, o programa ou ideário do Chega, quando diz que quer que a água volte ao domínio da Câmara. E eu até digo mais, e nós defendemos isso, por outras questões que certamente discutiremos mais adiante. Porque as questões da água, estou a falar da água que nos chega à casa através da rede, e isso é corretíssimo. Mas, portanto, não é isso que estamos a discutir. Quando se fala do Chega, por trás daquilo, e o seu líder, atenção, tem um passado que também, valha-me Deus, não dignifica muito a pessoa. Depois, há aqui efetivamente uma aproximação que eu compreendo. Já houve encontros em que o PSD nem não nem sim, mas depois esteve lá no encontro em Lisboa e estiveram todos juntos. Há uma tentativa à direita, que também tem que ser dito, há uma tentativa à direita, de facto, portanto, o PSD está órfão do poder. E isso é uma realidade. Sem o poder tem mais dificuldades em governar. Aliás, os partidos do centro são um bocado assim. Eu estou aí a falar no centro, o PS, porque às vezes também a sua posição são um bocado dúbias, para não dizer que são muitas vezes dúbias. E, portanto, a gente tem uma linha clara. Não andamos cá há 10 anos, como sabem, estamos a comemorar o centenário. E, portanto, para nós há questões que são clarinhas. Não tenho nada contra o Fernando Freire, não tenho nada contra a Paula, que tive prazer em conhecê-la, nem contra o meu amigo que está aqui ao lado. Só discuto é ideologia. E ideologias são complicadas. O nazismo chegou ao poder através de eleições. Ponto final. João Ricardo, a questão dos censos e esta diminuição menos significativa na sua ótica, a que é que se deve no caso do Concelho de Vila Nova da Barquinha, em face daquilo que já aqui foi referido, de facto há aqui falta de investimento em algumas freguesias para que as pessoas de facto fiquem. Como é que vê esta questão? Há diferenças. Estou a ser ouvido, não estou, às vezes sim. A gente fica sem noção. Há diferenças. Há efetivamente uma diferença entre aqui neste momento a Barquinha e a Atalaia, talvez até devido a uma questão de centralidade, que ainda há bocado foi falada e bem, portanto os acessos aqui a todos os meios de transporte se calhar são mais próximos, embora esse também não, se calhar pensando bem, se calhar nem seja o motivo principal, porque depois bem vistas as coisas, na praia do Ribatejo também não está muito longe, e o nosso concelho não é efetivamente também assim tão grande. Mas de facto há aqui fatores que têm a ver com isto. O abandono, de facto, o desenvolvimento na zona do Praia do Ribatejo, principalmente Limeiras, Madeiras, e na própria praia, no lugar da praia, é notório. Pronto, na praia eu penso que há algum abandono até de pessoas que não são depois, que depois, em algum caso, se calhar até por falecimento. Aliás, isso é uma situação que se nota em alguns sítios. Nota-se também aqui na zona mais antiga da Moita, digamos assim. Mas, de facto, há diferenças e isto é assim. Se a gente verificar, e eu tenho aqui algumas notas e direi assim, há uma série de habitações, por exemplo, ou pequenas ruas no lugar das Laranjeiras, em que as pessoas estão votadas, por exemplo, ao abandono. E depois dou-lhe aqui há 2 casas no Beco da Coelha, na Rua dos Malmequeres há 6 habitações, falei com o senhor na Rua das Ferreiras, estão lá 16 habitantes, depois na Praia do Ribatejo, depois pelo menos nas Limeiras não há internet. De facto, há algumas situações
que ali, principalmente nas Limeiras, incomodam as pessoas. A questão de uma rede de águas degradada, e já com muitos anos, com rupturas frequentes. Portanto, cai ali, às vezes, um indivíduo ou outro que pode precisar, que gosta da terra, que cai e faz daquilo, se calhar, segunda residência. Mas há, efetivamente, menos gente. Ainda há bocado a gente vai falando e depois sabe. Farmácia. De antes, até se aqui alguma gente poderá não saber, é assim. Os medicamentos chegavam a uma farmáciazita nas Limeiras aqui há uns anos. Entretanto, isso são coisas que se perderam. E porquê é que as Limeiras, por exemplo, não têm um multibanco? Esta gestão e esta ótica capitalista e do dinheiro esquece as pessoas e diz assim: se eles não chateiam ninguém, os autarcas teriam o direito a chatear. E as pessoas, como aqui já foi dito também, devem e apela-se a que participem e chateiem. Porque se não chatearem, então isto qualquer dia o pessoal adormece todo. Adormece e quando se adormece muito no pedaço, isto às vezes pode ser complicado. Temos Portanto... desculpa interrompê-lo, temos um conselho com desenvolvimentos diferentes, é isso? A diferentes velocidades? Sim, temos um conselho em que de facto é notório. Do lado de parte do Ribatejo e se calhar Tancos, pode-se, e nota-se até pelos exemplos que eu estou a dar, que as coisas são, são lugares mais dispersos e são lugares que neste momento estão efetivamente mais mortos em termos de vida, digamos assim. E, portanto, estas pequenas coisas, o não ter acesso a elas também leva, aqui na Barquinha ou na Atalaia, as coisas passar-se-iam se calhar efetivamente ao contrário. Passam-se ao contrário, não é? Portanto, porque de facto as pessoas aqui investem, houve um incremento, e efetivamente o Sr. Presidente fala nisso e tem razão, um incremento de facto de habitação, e as coisas são diferentes. Portanto, os censos refletem, no fundo, também uma política que ali foi falada, que é a política, é a política do litoral, digamos assim. É uma política que já tem anos. E passamos a vida também a falar na regionalização, que pode alavancar a regionalização com órgãos eleitos democraticamente pelas pessoas, pode alavancar com mais possibilidade projetos maiores. E pode até determinar a coesão do Conselho. E eu não aconselho, eu não acredito muito, passa a expressão, não sei se não quero ser pessimista. Este Conselho tem que preservar o quê? Preservar a sua qualidade de vida, tratar do pequeno comércio, fazer algumas coisas que tem feito e muito bem. E que se vê pela gente que cai aí. Mas depois, quando vêm falar em projetos, até podemos discutir a questão do projeto de Tancos, que a gente, a CDU, isso foi à Assembleia, aqui a comunidade do Médio Tejo está empenhada nisso, e a CDU não entrava. Sim, senhora, avancemos. Mas o projeto de Tancos não tem o apoio do Governo. Não tem o apoio não há fundos comunitários para isso. Não há uma série de coisas que de facto seriam fundamentais para alavancar o projeto e para que ele andasse. Portanto, o Ministério do Ambiente já se descartou, serão verbas que irão entrar só no Orçamento do Estado e mais nada. Portanto, quem diz isso diz outros projetos que posso... João Ricardo, candidato da Coligação Democrática Unitária, também esta chegada da Tejo Ambiente e aquilo que pode significar para o futuro de Vila Nova da Barquinha, mas para já aquilo que significa no presente. Que análise, que avaliação é que faz do serviço que tem sido feito? A questão mais notória, isso já foi reconhecido pelo Sr. Presidente, até numa entrevista que vos deu aí ao seu simpático colega, que está aí ao seu lado. Foi a questão para já, de um prejuízo que a Câmara está a pagar, devido a um problema, digamos assim, de gestão, mas estando a Câmara da Barquinha efetivamente agregada com um conjunto de municípios, é lógico que também reconheço
que está agregada para o bem e para o mal, e depois, quando as coisas, no caso concreto, não correm bem, terá efetivamente de suportar isso. Mas isso é uma questão que o senhor, o Presidente, já reconheceu, e muito bem. Mas para mim a questão de fundo para já não é essa, ou para nós. A gente entende, e a questão de fundo é esta, que as águas, há bens que são essenciais. Independentemente disto ser uma associação de municípios, de até terem a maioria de não sei quantos, ou de 1%, ou seja lá o que for, isto tem aberto os caminhos. E por esse país há exemplos disso em que estão a ser abertos os caminhos para a privatização da água. E para nós a água é um bem, de facto, fundamental e um bem que, de facto, é vital para a vida de toda a gente. E eu entendo, e nós entendemos, que esses serviços efetivamente haviam de estar como estavam nas mãos da Câmara. E eu disse na altura, e o Presidente replicou com alguma ironia, que os serviços da Câmara respondiam efetivamente bem às questões da água. Mas a qualidade e da distribuição era maior do que aquela que a qualidade eu não noto. Se esta tem mais grau, eu notava logo. Mas não, eu não noto diferença na qualidade até ver. Está a perceber? Não noto diferença na qualidade. O que eu quero dizer é que, de facto, há aqui uma passagem. Há uma passagem que até ver o Sr. Presidente diz que não é perigosa, mas a gente acha que sim. Portanto, há coisas que devem estar nas mãos das câmaras. E eu agora vou lançar outra pergunta ou pôr aqui uma interrogação só para debate. Depois do 25 de Abril, isto é o que faz uma pessoa às vezes ser velha, depois do 25 de Abril, as câmaras faziam muitas obras por administração direta. Com o tempo, novos tempos, como diria o outro, atrás dos tempos vêm. Neste momento, o que é moda é as câmaras entregarem a maioria das obras a empresas privadas. Se calhar, em alguns casos, até ganham dinheiro, direi eu. Mas a pergunta que eu faço é esta, até admito isso, que há empresas privadas que às vezes há conta se calhar da exploração, do trabalho precário, de uma série de circunstâncias, mas tudo bem, até são capazes de faturar uma obra melhor, mas pronto. E aqui já não falo de barato, que também quando às vezes se fazem estas transferências, essas empresas ficam de barato com tudo que a Câmara tinha, não é? E ficam ali, de facto, às vezes, há transferências de trabalhadores, mas não só. Ficam de barato com tudo. Mas o que eu quero dizer é isto, qualquer dia, isto que eu digo não é para... Pronto, é um pensamento, francamente, que eu tenho. Qualquer dia as câmaras, ou à semelhança do que se está a passar com as freguesias, existem para quê? Para decorar? Para gerir? Para não... Não, a questão que se põe é que qualquer dia, se calhar, haverá aí um projeto. Esta Câmara é uma Câmara pequena, digamos assim, em espaço geográfico, tem a batização. Qualquer dia, se calhar, há para aí uma questão, dizem assim, é melhor, por causa dos dinheiros, fundir a Câmara da Barquinha com a de Constância, que está ali tão perto e ao lado, e não sei o quê, por causa de rentabilizar. E o Zé Povinho vai olhando para isto tudo e diz assim, olha, e aqui pergunto, até por fusão, e começámos na água, alguém percebe aqui, isso também não é culpa daqui do Presidente, mas de qualquer maneira ele tem alguma responsabilidade, já era vereador. Alguém percebe aqui porque é que se agregou, por exemplo, em termos de freguesias, a Barquinha com a Moita? A Moita anda ali, traz para a frente, já esteve na Atalaia, depois esteve sozinho. Alguém percebe isso? Fica então e agora outra pergunta, se fosse a extinguir alguma freguesia, porque é que ficou a freguesia de Tancos, que tem meia dúzia de habitantes? Qualquer dia nem eleições vai ter diretas, vai ter um plenário de eleitores para eleger os órgãos. Aqui sobre a questão das águas, eu por acaso agora não sei, porque as coisas evoluem de um dia para o outro, e o Sr. Presidente até pode já ter aí mais uma informação mais precisa. Há um problema que está a incomodar grandemente as pessoas neste momento, continua a ser a faturação. Ninguém consegue, de facto, perceber aquilo muito bem. Eu, no outro dia, uma amiga deu-me a faturação de uma casa que ela, de facto, nem habita,
Epá, e aparece-lhe, aquilo tinha sempre a séries e de repente lhe aparece 181 euros, penso eu, ou mais, para pagar. Era um volume, era um preço, foi assim uma coisa um bocado estranha, pronto. E eu acho que, lá está, isto é uma empresa que está a gerir isto, mas pelos vistos eu acho que de facto já era tempo desta situação estar resolvida. Eu voltava ali ao João Filipe Ricardo. João Filipe, este é um processo que beneficia a região e a Barquinha. Traz naturalmente mais valias, mas pode trazer também problemas acrescidos. Olha, se calhar pode trazer problemas para os vizinhos do aeroporto. Não estou a dizer isto, não... A gente sobre essa matéria estamos um bocado céticos, não quer dizer, e digo já, e reafirmo isto, fizemo-lo quando esta proposta, há uma proposta que vai à Câmara sobre esta matéria, e está aqui o Presidente sabe bem que a gente, quando há coisas que a gente vê, quando há projetos que a gente vê que podem ser uma mais-valia para o Conselho, a gente cá está, e a gente disse que sim. Agora, as minhas, não direi reservas ou alguma interrogação, o não acreditar muito, porque me parece que do poder político instituído, o Ministro do Ambiente já lavou daqui as mãos, mais ou menos. Disse que os fundos só do Orçamento Geral de Estado. O Orçamento Geral de Estado já se vê o que é. E por falar, deixa-me só aqui agora, é um à parte, em Orçamento Geral do Estado, o Sr. Presidente estava a dizer que a Barquinha foi dos concelhos, ou um dos concelhos que recebeu menos do Orçamento Geral do Estado, e eu acredito nele. Agora só tenho que dizer que esta questão também dos cortes das verbas para as autarquias e das transferências de dinheiros e de competências, portanto, elas começaram com o Dr. Mário Soares, com o devido respeito, e depois passaram para o nosso Primeiro-Ministro. É engraçado, que também tiveram um papel importante nesta matéria em termos de tirar dinheiro que faziam falta às autarquias. Isto foi só uma à parte, mas pronto, isto eu às vezes, como lembro-me das coisas e também gosto de as dizer. Agora, em relação ao projeto em si, eu mantenho essas reservas. Se ele for para a frente, muito melhor. Sei que num debate que aqui estive, que foi feito aqui, um ilustre candidato, que até neste momento está nas listas do PS à Assembleia, chamou a atenção de uma situação que eu não me esqueço. Portanto, que foi o seguinte, ele falou que a questão dos transportes poderá ser uma questão determinante. Portanto, ele dizia, as palavras são dele, só se vir, ele é o Nabo Martins. Ele dizia aqui, e eu passo a citar de memória, e eu conheço bem o amigo Nabo Martins, se me tiver aqui a passar alguma coisa, ele certamente amanhã vê-me e ralha comigo, mas a questão e as reservas que ele metia, eu acho que eram pertinentes. Era a questão da deslocação. Não basta ali fazer o aeroporto. As pessoas, dizia ele, nos aeroportos internacionais, quando chegam, querem ter e deslocar-se rapidamente, ter logo transporte a bordo do aeroporto e irem às suas vidas. Vão fazer uma reunião, vão fazer não sei o quê, vão deslocar-se, precisam de sair ali o mais rapidamente possível. E eu confesso que acho isso até ver um incómodo. Portanto, se tiverem, não sei bem também, e para falar também há umas circunstâncias, tenho que conhecer melhor o projeto, digamos, final, ou efetivamente o que se prende, mas pode haver implicações em termos de, hoje, quando é importante a velocidade com que as pessoas se deslocam, esse handipack, digamos assim, essa chamada de atenção que ele fazia pode ser... João Ricardo, cultura, tem valido a pena esta aposta? Tem sido exagerada? Qual é que é a sua leitura? Não, exagerada, o que for feito com a cultura, não. Agora...
A cultura também tem sempre um sentido de classe, digamos assim, e, portanto, diversificando a cultura, formando as pessoas. Já se faz sessões de cinema, faz-se música, faz-se teatro, formação, formando as pessoas também. E passa também para uma questão de educação. Se nós formos educados, e formados, e tanto na sua formação intelectual como na formação cívica, logicamente que poderemos ser mais exigentes. Agora, o que salta ao olho, efetivamente, é que há aqui o Parque Ribeirinho, e o que aqui tem sido feito, a intervenção que tem sido feita na Barquinha, efetivamente tem trazido mais gente, tem proporcionado de facto o bem-estar às pessoas, porque de facto estão centenas e vêm aí visitantes nos fins de semana. Portanto, o nosso presidente, coitado, que já estava ali farto de tanta porrada, agora talvez fique um bocadinho mais animado. Mas agora as questões são assim. Isto também havia de ser um pouco descentralizado. A gente tem que combater comodismos. Tem que combater comodismos. Os jovens, as crianças, estamos a passar muito tempo de volta do telemóvel. É uma coisa impressionante. Todos dizem que não. O meu filho não. Mas não é a realidade. Há aí um grande problema. E se calhar as câmaras no futuro vão ter que assumir em plenitude isto, porque a internet é um meio maravilhoso, mas também preocupa muito. É massivo e o que há na internet, se não tivermos o pai, se não houver o bom acompanhamento dos filhos, se de facto não percebermos o que está em jogo, a gente, quando dá para a criança, ela está metida em problemas, está metida em cautos. Portanto, o que a gente tem que fazer, outra coisa que passa também por isso, é o desporto escolar. É preocupante, e isso a gente também tem aqui na área, é preocupante. Isto também tem a ver de alguma forma com a cultura e com a formação integral de uma criança. É preocupante que não se aproveita-se quando os Paralímpicos ou quando os atletas dos Jogos Olímpicos ganham uma medalha, anda tudo a correr a ver quem é o primeiro a dar os parabéns, atleta e tal, e tirar umas fotografias. Mas é preocupante que a escola que forma crianças não aproveite os jovens que têm, que são centenas de milhares por esse país. Isso é que é preocupante. E eu começava pelo João Ricardo, de facto, em alegações finais, 2 minutos de síntese, se puder ser, daquilo que são então não eram 5, não dá para 5. Não dá para 5. As alegações preliminares, havia aqui algumas coisas que eu queria falar, porque acabamos de centrar na freguesia da Praia do Ribatejo, e eu só queria dizer que também há umas margens na Atalaia que de facto na rua Luís Pichoche, na Fonte Beda, a estrada não tem luz, faltam placas de sonorização na A13 e as pessoas levam com o barulho do tráfego dos carros, enfim, e ainda a limpeza de fossas. Os moradores queixam-se, estão isentos da limpeza de fossas uma vez por ano, mas consideram efetivamente que é pouco, uma vez que é uma zona, o Casal dos Vitais, e aqui esta zona, como estou a referenciar, na rua Luís Pichoche, que eu conheço aquilo por Fonte Velha, não sei se será assim também, que de facto é uma zona que não tem esgotos e que é uma reivindicação antiga e que já tem anos. Portanto, isso é uma circunstância que deve ser dada atenção. Em relação a outros aspectos que a gente não abordou e que também aqui no programa, eu acho que são extremamente importantes a questão da mobilidade.
A mobilidade, portanto, entre o Conselho, há a questão do transporte a pedido, mas ele não me parece que tenha tido aí grande aceitação em termos das pessoas. A gente havia de apostar numa rede de transportes que de facto funcionasse, porque porque de facto é vital para as pessoas, é vital para os mais velhos, e inclusivamente há também a questão da mobilidade das pessoas com deficiência. Mas pronto, há questões que aqui poderiam ser focadas e ainda não foram. E dentro destes 2 minutos ainda tenho palavra outra vez para algum apelo final ou não? Termino já? Já. Então é assim. Queria terminar aqui para os meus amigos com uma coisa que está aqui. Vamos lá ver se eu dou com ela, que é rápido, estou a perder tempo, mas... Pronto, fica para outro dia. Vamos ter que avançar, efetivamente. O que eu quero dizer é isto. Tenho uma lista de gente jovem, por acaso e que alguns estão a aparecer e a dar alguma ajuda. O que eu quero transmitir é que tenham confiança na CDU. A CDU teve e tem estado representada em alguns órgãos da freguesia, tanto na Braquinha como na Atalaia, como na Praia do Ribatejo e na Assembleia Municipal, e tentamos dignificar e tentamos defender, e sempre o fizemos com clareza, a defender as populações. Temos intervenção feita e temos a defesa de muitas situações e, aliás, todas as situações que tenham a ver com o bem-estar das pessoas. Por isso, dizemos no nosso programa que as pessoas, acreditamos no ser humano e, de facto, acreditamos efetivamente nas pessoas, e achamos que a CDU faz efetivamente muita falta na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, em todos os órgãos, porque a democracia participativa é muito importante e a CDU é uma força com provas dadas. Muito obrigado.